O tema que ficou para a gente ver é sobre os sinais dos tempos, né? E eu queria dar uma passeada. É um tema um pouco assim, para mim, difícil de falar, no sentido de eu gosto de falar sempre baseado em testemunho, em experiência. E os sinais é meio difícil, né? Porque sinais são sinais e são coisas que vão acontecer. Mas dentro disso eu procurei, dentro da palavra, achar, né, esses parâmetros e experiências, né, de outros para a gente poder até chegar aqui onde Jesus fala, e o texto que nós vamos ver que é Mateus capítulo 24. Você pode acompanhar aí. E agora complicou, porque o óculos de longe não enxerga, de perto muito menos. Mas dá para ver, vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. É natural que os discípulos, aqueles amigos, né, e que estavam sempre ali próximos de Jesus, e como aí no texto a gente viu, que eles estavam em particular, e chamou Jesus em particular, para perguntar quando e como seria o sinal dos finais dos tempos, e quando isso ia acontecer. O maior evento de toda a história, de tudo aquilo que a gente já viu e ouviu, certamente esse será o maior espetáculo, que eu não sei quantos aqui vão ter o privilégio e a alegria, se estiver no Senhor, de ver, né, esse dia. Senão vai ser um dia de muito medo, terror, de pavor para muita gente. O certo é que é o maior espetáculo que nós cristãos aguardamos, né, a vinda do Senhor. E os discípulos então perguntam para Jesus que sinais haveriam de acontecer, quais seriam esses sinais, para que estivessem o mais preparado possível. E eu creio que uma das razões é essa curiosidade que a gente tem, né, de saber o futuro, de saber o que vai acontecer, principalmente quando se trata de algo tão importante como é isso, mas também porque os discípulos sabiam que Deus, nosso Deus, é maravilhoso. Deus sempre se prontificou, sempre quis se manifestar para nós. Deus sempre quis sinalizar para nós que Ele está aqui, que Ele está próximo, que Ele quer a nossa atenção, Ele quer o nosso coração. Ao longo de toda a história, Deus acena, faz sinais para o ser humano para chamar a sua atenção. Isso a gente pode ver. O primeiro sinal da história está aí em Gênesis 2:9, diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E também ele deu uma ordem. É o próximo versículo aí. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Qual é o sinal? O primeiro sinal de Deus para o homem, para nós. Uma maneira técnica, vamos dizer assim, é esse sinal, o fato de Deus ter um jardim especial, tudo de bom, de bonito, e colocado ali o homem com toda a liberdade para fazer o que pudesse, o que quisesse, com uma exceção, a árvore que ele pôs no meio do jardim.
O que isso significa? Qual é o sinal que eu entendo? Primeiro, Deus mostrando que nós somos responsáveis, um sinal de que cada um é responsável pelos seus atos, por aquilo que fizer. Por isso, Deus coloca ali algo e proíbe, não proíbe, Ele permite a escolha, mas diz, certamente, se você comer, morrerás. Então, dando um sinal da nossa responsabilidade. Segundo, reconhecer a nossa condição humana, de que dependemos de Deus, de que precisamos dEle, precisamos de algo maior, mais forte, que está acima de nós, que nós não temos a capacidade, até ali o homem talvez não sabia disso ainda, que não temos a capacidade de escolher. Escolhemos errado quase sempre, quando escolhemos no nosso coração, no nosso desejo. Tenho falado isso na congregação, esses dias atrás, de que a voz do povo não é e nunca foi a voz de Deus. Sempre que o homem escolheu errado. Quando colocaram Cristo de um lado e Barrabás do outro, e para o povo escolher a quem crucificar e a quem soltar, escolheu errado. E tantas outras escolhas, né, no mundo. A nossa política também é um sinal, né, disso, né? Nosso presidente, ou ex, é uma escolha do povo, né? Os deputados, que, né, a gente teve uma ideia melhor do que de quantos são, né? Eu nem tinha ideia de quantos deputados tinha, e saber de que foi voto que colocou aquele pessoal lá, foi escolha. E isso se dá por uma série de coisas, né? Que até a gente vai ver algumas para frente. Uma delas é porque invertemos os valores das coisas, né? Antigamente se procurava o conselho com os anciãos, se respeitava os velhos e os conselhos se tomavam com os velhos. Hoje se inverteu isso. Tem gente que se aconselha com jovens e às vezes até com crianças, né? Tem pais que vivem em função da criança. Tem famílias que vivem em função de uma criança. A criança não sabe escolher, né? A Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. E quando começamos a basear nossas escolhas, aquilo que é bom, é certo, errado, no desejo de uma criança, não pode dar em outra coisa, senão numa escolha errada. E assim, nós precisamos reconhecer a nossa condição humana. Nós não somos capazes de escolher certo, se não for debaixo da direção e da graça de Deus. Em terceiro, reconhecer os limites. E está aí, talvez, para mim, o maior sinal desse primeiro sinal. De que e o reino de Deus é assim, né? O reino de Deus tem limite. Então está ali o jardim, está ali todas as coisas, está ali o homem, mas ele precisava saber, e nós precisamos saber, que há um limite. Deus, então, dá o seu primeiro sinal para o homem. E depois segue-se a história. E a verdade é que o homem despreza esse primeiro sinal, né? Nós sabemos o final da história e o que deu. O homem desprezou, o homem desconsiderou aquilo que Deus havia dito e ordenado. E isso acontece. Essa é a natureza humana, a natureza nossa, antes de Cristo Jesus, mas é uma natureza que está presente em nós e que a gente precisa tomar cuidado. O nosso ego, o nosso coração, ele tende para o que é errado e para aquilo que é nosso. O ego, o egoísmo. Nos faz tirar a visão, os olhos daquilo que é plano de Deus, aquilo que é vontade de Deus, para colocar os olhos em nós, naquilo que é bom, que é gostoso e agradável para nós. Deus tinha um propósito em colocar o homem lá, e o propósito era cuidar e cultivar. Mas o ego, a árvore que era boa, agradável, a soberba, fez com que ele desobedecesse e desconsiderasse o primeiro sinal de Deus,
para o homem. Então, é um sinal para que a gente fique atento quanto a isso. Segundo sinal, foi um sinal da desobediência. Gênesis 3, 14 a 19. Em decorrência disso, Deus deu também o sinal pela desobediência da serpente, a desobediência da mulher e do homem. Inverti a ordem aí, mas é isso mesmo. E a consequência, o sinal que Deus coloca ali, primeiro a serpente, ele chamou, e o sinal seria rastejar, comer o pó e a inimizade entre ela e a mulher. Quanto à mulher, também Deus pôs um sinal, a multiplicação das dores do parto e o governo do seu marido. O seu desejo será para o outro, e ele governará sobre ti. Mais um sinal. E o homem, maldita é a terra, com fadiga, com trabalho, e também produzirá ervas, espinhos e abrolhos. Sinais. Que nós vemos esses sinais até hoje. Quem é aqui que não tem na sua vida espinhos e abrolhos? Quem é aqui que não fadiga, não cansa, não trabalha? São sinais, né, de Deus, de que algo aconteceu lá atrás. E segue-se a história. Entra Caim. E no versículo 4:15, em Gênesis aí, né, 4:15b, o finalzinho, né, do versículo, diz assim: E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Deus pôs um sinal em Caim, eu não sei qual é esse sinal, mas havia um sinal para que ninguém o ferisse, porque Deus havia também lançado uma maldição sobre ele, para que ele vagasse, perambulasse, e portanto, para que isso se cumprisse, ninguém ia matar ele, e só Deus, no tempo que ele achasse suficiente. Caim, na verdade, carregava aí dois pesos tremendos, né? O primeiro, o remorso e, não sei se arrependimento pelo que fez, né? De matar o irmão. E o segundo, de saber que esse sofrimento não ia acabar, porque ninguém podia matar, né? E podia pelo menos pedir, vou aprontar alguma, assim alguém me mata. Mas Deus pôs um sinal, para que ninguém ferisse de morte. Sinal. Próximo sinal, Noé, homem de Deus, justo, né, que foi achado, que está aí, 6:13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Poreis as nuvens, esse é um outro sinal, né? As nuvens do meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Primeiro sinal de Deus, faz uma arca. Não bastasse a proclamação, Noé anunciando, falando do dilúvio, Deus manda ele fazer uma arca. Algo nada comum para a época e nem para aquele lugar. Para qualquer um que passasse, que morasse, aquilo era um sinal tremendo. Uma grande embarcação, um grande barco, como nunca ninguém tinha visto, estava sendo construído. Sinal de Deus. Para Noé, homem de Deus, a quem ele amava, e para a humanidade, para todos pudessem ver. Um sinal da vontade, no caso aqui, da indignação de Deus, por causa do mal. Mais adiante, Abraão, também sabemos da vida de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Dois sinais, né? Um, na verdade, a manifestação direta de Deus, aparecendo e falando com Abraão. E dizendo: sai da tua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E durante essa saída, esse caminho, Deus o guiou por sinais. Embora Abraão é o pai da fé, e ele foi pela fé, na palavra, naquilo que Deus havia mandado, ordenado, mas Deus é tremendo. Deus nos ama de uma forma que, mesmo não sendo necessário Deus se mostrar, se manifestar, a sua ordem, a sua palavra é e deveria ser suficiente. Mas Ele ainda assim nos acompanha, nos conduz, se revelando, se mostrando e dando sinais. E assim foi com Abraão. Sinais tremendos, de bênção, de prosperidade. Abraão chega a um ponto que ele tem que se separar do seu sobrinho, porque tudo aquilo que eles ajuntaram, tudo aquilo que Deus deu a eles, e eu fico pensando, interessante isso, né? Como que a gente é no contra. A gente, né, constrói a casa e procura um emprego e procura se ajustar num lugar para poder fazer a nossa vida, ganhar dinheiro e alcançar. E Abraão faz o contrário, né? Deus, olha, deixa a tua casa, a tua terra, a tua parentela, deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o cara fica rico. Por que será, né? Deixa tudo e sai. E ele foi. E chega um ponto que tem que se dividir ele, né, e seu sobrinho, porque o que eles tinham era muito e a terra já estava pequena para eles dois. Cada um vai para um lado. E esse é apenas um, né, dos muitos sinais que Abraão presenciou e que Deus mostrou a ele. Depois vem Isaac, né, também uma sequência da promessa e do propósito de Deus. Isaac, um dos sinais que, né, eu achei interessante, está em 22, 14 e 15. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Para quem não sabe da história, Abraão dá ordem para os seus servos para que vá e traga uma esposa para Isaque, mas essa esposa não podia ser de outras terras, de outros povos, mas a sua parentela. E esse servo, preocupado em cumprir com essa ordem, sai e, chegando em um determinado lugar, ele ora a Deus e pede, olha, Deus, me dá um sinal, para que a moça que vir tirar água, e eu pedindo água, ela abaixe e dê de beber para mim, e não só para mim, mas também para os camelos, que seja essa a mulher que o Senhor tem. E diz aí o texto, considerava ele ainda nessas coisas, quando apareceu Rebeca. E foi essa que foi levada como esposa para Isaac. Sinal tremendo da condução, do cuidado, da direção de Deus para com aqueles que Ele escolheu e amou. Jacó, não vou nem ler isso, está aí para você ler, acompanhar, mas também é um sinal onde Jacó, já mantido escravo por algum tempo, para poder se casar, para poder seguir a sua vida, e ele faz um combinado lá com o seu sogro, e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar mais um tempo para você, mas assim, todas as ovelhas, cabras, o que nascer, e nascer salpicado, talvez eu esteja invertendo a ordem que eu não estou lendo aí, mas mais ou menos aí. Se nascer salpicado é meu, se nascer sem lista nenhuma, inteiro é seu. E o sogro falou, tudo bem, vamos fazer esse acordo. E o que acontecia? Nascia só salpicado.
Aí o cara via que falou, alguma coisa está errada. Não, esse negócio vamos inverter. Então, o que nascer salpicado agora é meu, o que não é seu. Tudo bem, vamos fazer assim. E invertia. Aí começava a nascer só o que não era salpicado. E era tudo de Jacó. Tremendo sinal, né, de que Deus estava na vida dele, Deus estava presente. E segue a história, né? O que dizer de José? A história de José, tremenda história de sucesso e também cheia de espinhos e abrolhos, né? Essa consequência, esse sinal acompanhou também, né, a vida de José. Mas sinais tremendos, até chegar ao governador do Egito. Moisés, Êxodo 3:2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sinal claro e tremendo da presença de Deus, falando com Moisés, mas um sinal que, né, chamava a atenção. Uma sarça que ardia, mas não queimava. É mais ou menos aquilo que está acontecendo hoje e que vai acontecer com cada um de nós aqui. É o fogo do Espírito, a presença de Deus, que queima, é um negócio que arde, que é gostoso, mas não consome, né? Mas edifica e fortalece. Sinal da presença desse Deus. E segue a história. Que dizer dos profetas, Samuel, dentre eles, né? Sinal desde o nascimento, ou de antes do nascimento, Deus confirmando, mostrando e se revelando a esses profetas, Daniel e outros, os juízes, reis, né? Que acompanharam, que viram ao longo da história a manifestação, sinais de Deus. E segue até a chegada do Messias, chegada de Jesus, o nosso rei, que agora está diante dos seus discípulos e eles perguntando para ele, olha, nos dá aí a dica, né? Alguns, como será? Quais os sinais do final dos tempos? E não podia ser diferente, se o maior espetáculo da história, como nós aguardamos, será esse. E tanto que queremos os sinais e ver essas coisas, a chegada de Cristo, a chegada do Messias, foi precedida de sinais. Talvez Deus nem precisasse disso, mas foi algo tremendo. Em Mateus 1,18, fala de Maria, que achou-se grávida do Espírito Santo. Primeiro sinal. Eu não soube de nenhuma mulher antes de Maria que ficou grávida do Espírito Santo, e depois dela também não sei. Pode ter alguma que tenha falado por aí, né? Mas não é. Ninguém mais ficou grávida do Espírito Santo. Achou-se grávida. Sinal de Deus, claro. Depois, Mateus 2:2. Os reis, né? Os magos. Vimos a estrela. Não soube também até hoje de nenhuma criança, de nenhum homem que tenha nascido. E no seu nascimento, uma estrela no céu conduzisse alguém, os reis, para ir até onde ele estava. A palavra fala que Deus conhece todas as estrelas, chamando-as cada um pelo seu nome. E eu fico imaginando que naquele dia, Deus deve ter chamado essa estrela pelo nome e falado para ela, né? Guia, né, aqueles homens até onde está o Rei, o Senhor Jesus. O próprio universo, a criação, né, obedecendo e sinalizando Deus. Algo tremendo. Mateus 2,9 diz que essa estrela parou sobre o menino. Ordem, governo de Deus, manifestação de Deus. E Lucas 2:8, 9 a 13, também várias manifestações e sinais. Os pastores no campo, e na noite o anjo aparece, uma milícia
celestial, cantando e louvando a Deus. Fico imaginando como pode ter sido isso, né? Algo que arrepia só de lembrar, né? A multidão, diz a palavra, né? Uma multidão da milícia celestial, cantando, louvando, anunciando e sinalizando que o rei havia chegado. Sinal e mais sinal da presença de Deus. E o próprio Jesus, quando já dando a ordem aos seus discípulos, né, ele disse: e estes sinais seguirão os que creem no meu nome. E ele dá uma relação de sinais que acompanhariam e que acompanham aqueles que creem. Mais sinais. A vida, o ministério de Jesus, cheio, repleto de sinais. Quantos milagres? Quem aqui não sabe ou nunca ouviu de um milagre de Jesus? Sinais de que Deus estava com ele. Os judeus, muitos às vezes, creram em Jesus porque disseram: ninguém pode fazer o que esse cara está fazendo se não for de Deus. Os sinais. Presente em toda a vida, em toda a história da humanidade. O Salmo 90, 12, e esse é importante a gente ler, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A oração, o pedido do salmista é para que Deus ensinasse, ou nos ensine a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quer ser sábio? Nós precisamos ser sábio, mas para tal nós precisamos aprender a contar os dias. Nós temos que saber o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender os sinais, aquilo que Deus está procurando, às vezes se esforçando, para mostrar para nós, para sinalizar, e nós corremos o risco de não estar entendendo, não captando, né, como diria a escolinha do professor Raimundo, né, não captando o sinal. E isso é perigoso. Ensina-nos a contar os dias para que alcancemos o coração sábio. Eclesiastes 3, eu acho que vocês estudaram hoje de manhã, né? Também fala sobre o tempo. E só quero fazer um comentário, né? Primeira coisa importante que eu vejo nesse capítulo de Eclesiastes, onde diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Primeira coisa que é interessante é que ele diz que há tempo. Ainda há tempo. E há tempo para tudo. E aí entra a nossa escolha, né, daquilo que a gente quer fazer com o nosso tempo. Porque há tempo. Mas também, ao mesmo tempo que diz que há tempo, a gente vê aí também um limite. Porque ele fala: há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de rasgar, há tempo de coser. E cada coisa no seu tempo. E esse coração sábio de aprender a contar os tempos, o tempo, também leva-nos a isso. A saber usar o tempo, de que cada coisa tem o seu tempo. Não podemos colher na hora de plantar, ou plantar na hora de colher. E contando os dias, é que nós vamos ter a capacidade e o coração sábio para isso. Coisa mais estranha, às vezes engraçada, né, desajustada, que podemos ver. É algo fora do seu tempo ou fora da sua ordem. Uma pessoa, né? Eu brinquei aqui, né, de quando eu cheguei, né, mas é mais ou menos por aí, né? Você está vestido inadequado, você está
se comportando inadequadamente e assim por diante. Isso é resultado de quem não sabe contar o tempo, de quem não sabe o lugar certo das coisas. Então, é necessário, é importante que a gente saiba a contar e saber os dias que nós estamos vivendo. Para que não aconteça de rir na hora de chorar e vice-versa. O Ed sempre fala isso, né? E vale a pena repetir um exemplo disso, né? Homens quase anciãos já, né? Eu não vou falar a idade, porque senão a pessoa vai achar que a partir dessa idade é velho, né? Mas homens de uma idade assim se comportando, se vestindo como um de 18, né? Hoje a gente vê por aí. Às vezes só se vestindo, às vezes se comportando, pensando, né? Aí fica mais feio. Ou vice-versa, né? Aí também não dá certo, não combina. Cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu lugar. É importante contar o tempo, identificar o tempo, identificar os nossos dias. Ensina no Senhor. Essa é uma oração que eu creio que todos nós deveríamos fazer e buscar em Deus, para que a gente aprenda a contar os dias. O tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos disso. A palavra nos ajuda muito nisso, né? Efésios você não precisa procurar muito. Efésios diz assim que devemos remir o tempo porque os dias são maus. Então a primeira coisa que você já sabe e deve saber é que os dias são maus. Os dias que estamos vivendo. Nós não podemos viver, se temos um coração sábio, não podemos viver como se os dias fossem bons. Primeira coisa. Se você está vivendo, se a igreja está vivendo, e eu vejo parte da igreja vivendo, como se os dias fossem bons. Principalmente aqueles que estão, né, ganhando com isso, levando vantagem disso, está vivendo, torcendo para Jesus não voltar, na verdade. Porque está vivendo como os dias sendo bons, e eles não são. Os jovens, vocês, são muitas as coisas que atraem, são muitas as coisas que cativam, né, nesse mundo que a gente vive. E vocês têm que tomar esse cuidado e saber que os dias que nós estamos vivendo são maus. E não viver como se fossem bons. Isso está fora do tempo. Isso está perdido no tempo. Vou citar, eu sei que acho que o Chão vai falar sobre isso, só para lembrar, dos sinais, né, que também nos deu, de que nos dias de Noé, o que acontecia? Casavam-se, davam-se em casamento. Compravam e vendiam. Quando de repente veio o dilúvio. Então, como que eles estavam vivendo? Como se os dias fossem bons, e também não era. Casavam-se, davam-se em casamento, faziam festa, compravam, vendiam, e vida que segue. Tudo está bom, tudo está maravilhoso, mas estavam fora de tempo, estavam desajustados, e quando se lembraram já era tarde. Então não podemos viver dessa forma. Precisamos ver como nós estamos vivendo. Outra coisa que é interessante é quando nós questionamos, às vezes, a Deus a respeito de certas coisas da nossa vida específica. Quando indagamos, por que disso, por que daquilo? Com coisas, às vezes, pequenas. Né? Por que está acontecendo isso comigo hoje? Na verdade, é porque nós já estamos meio perdidos no tempo. O Ed, acho que já falou sobre isso. Do tempo de Deus, que é diferente do nosso tempo. E o que a gente precisa entender e contar nos nossos dias é o tempo de Deus. O propósito, o plano de Deus para a nossa vida. O que Deus quer de você, o que Deus espera de cada um de vocês.
dentro desse propósito, dentro desse tempo de Deus, todas essas coisinhas é Deus que vai resolver. Na vida desses homens que eu citei o exemplo, são homens que estavam dentro da vontade, dentro do propósito de Deus. E por causa disso, eles viram sinais. Deus se manifestou, Deus fez tudo o que foi preciso. Então, quando a gente está preocupado demais conosco, com as nossas questões, os nossos problemas, é sinal que a gente já está meio perdido no tempo. Porque a nossa vida deve estar inteiramente nas mãos do Senhor. E nós nos ajustarmos dentro do seu propósito. Porque o resto é com Ele. E Ele faz muito bem feito. Em Mateus 24, que é o capítulo aí que nós vamos depois ler, mas o versículo 1 e 2 dá uma ideia disso. Tendo Jesus saído do templo, já se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Fico imaginando essa cena, que talvez seria o que nós íamos fazer. Saindo dali, chama Jesus do lado e, né, se não é o templo, hoje você ia lá no shopping, não sei aonde, aí, a melhor construção. Olha Jesus, né? Olha Senhor, que coisa linda que construíram. Olha que templo, né? Olha que construção. Enfim, algo que chamava atenção, que realmente era grande demais. Mas os discípulos aqui olhando para uma construção, para um bem material, algo físico, e Jesus olha para ele e fala: olha, vou te dizer uma coisa, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Os discípulos falando do tempo deles, da perspectiva dele, e Jesus falando do tempo de Deus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Se vocês pudessem entender e ver o que eu já estou vendo e sei, vocês estariam também entendendo e olhando com os outros olhos. O tempo de Deus está acima do nosso tempo. Portanto, não devemos tomar o cuidado, né, de não nos ocuparmos, distrairmos com as nossas coisas, os nossos problemas e as nossas questões, mas com o plano de Deus, as questões de Deus. Isso deve ser a nossa preocupação. Pensai nas coisas do alto e não das que são aqui de baixo, diz a palavra, né? Buscai, Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí, entramos então nesse capítulo 24 dos sinais, onde os discípulos pedem para Jesus. E eu quis assim, falar sobre os sinais, creio que vocês estão esperando sobre isso, né, os sinais, os finais dos tempos. Mas eu procurei entender, diante de todos os sinais que Jesus deu, aquilo que ele quis dar importância, de verdade. E que eu entendo, e que eu entendi, que em tudo isso, o que Jesus mais chamou atenção, e que Jesus ia estar mais preocupado com os discípulos e conosco aqui, hoje, é por causa de, pelo menos ali, duas coisas. O primeiro dele, o primeiro sinal dentre esses, dos mais importantes, é o que está no versículo 4 e o 5. Mas, primeiro 4. E Jesus, né? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Primeira coisa que nós precisamos saber, antes de querer explicar os sinais, quando vai acontecer, se já aconteceu, como que vai ser, a questão da lua, a questão dos astros, de terremotos e de tudo aquilo que Jesus falou. Primeira coisa que Jesus chamou a atenção e quer chamar a sua atenção é a seguinte: vede que ninguém vos engane. E eu vejo que aqui é uma preocupação com os discípulos, com a igreja, em primeiro lugar, né, para não ser enganado.
E é uma coisa que, se a gente não tomar cuidado, facilmente somos enganados. Que ninguém os engane. Lembrando que cada um é responsável pelos seus atos, como a gente já viu. E pela nossa condição humana, de fraqueza e dependência de Deus. Precisamos ter isso em mente todo o tempo. O quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós dependemos da igreja, o quanto nós dependemos e precisamos dos líderes. Eu creio que essa é a primeira condição, o primeiro passo para não ser enganado. É você reconhecer e se sujeitar. Estando na igreja, sujeito à liderança, e você vai estar muito mais protegido e correndo um risco muito menor de ser enganado. Devemos ter cuidado, como lá no princípio, onde o primeiro sinal foi desconsiderado pelo homem, né? Por causa da serpente, foi enganado. A mulher, na verdade, enganado. E nós temos que tomar cuidado, como Jesus disse aí, que ninguém vos engane. A serpente é o símbolo da sabedoria e poderes mágicos. E hoje em dia, o que mais se percebe é essa presença da serpente, símbolo da sabedoria e poderes mágicos. Os enganos, esses poderes aqui, que eu disse, vêm de um só que nós sabemos de quem é. Mas vem de duas formas que eu queria compartilhar. A primeira forma de manifestação desses poderes é de fora para dentro. É do mundo, ou seja, de fora para dentro. Que são a sedução, a serpente é mestre, né? Sabe como fazer. E vocês sabem do que eu estou falando. A sedução em todas as áreas. Seduzir. Claro que a sedução, ela só vem com coisas boas, né? Não precisa nem dizer. Ninguém vem te seduzir. Você comer brócolis, né? Sem sal. Mas são... A felicidade fácil. Nós vivemos tempo que isso é bem nítido, né? A felicidade de uma maneira rápida e fácil. Eu fico pensando e olhando, né, as músicas, os cantores que estão fazendo sucesso hoje, e a gente fica pensando, fala, puxa vida, não é possível que essa música está arrebentando. Essa música está fazendo sucesso. Eu estava pensando, eu acho que assim, eu não sei nada de música, né, nem cantar em banheiro eu sei, mas eu fico pensando, né, os músicos, né, que são profissionais, entendem, se você der certas músicas para eles e falasse, canta isso aqui, o cara ia rir na sua cara ou ia te bater, porque falou, isso é ridículo, jamais eu vou cantar isso nem em karaokê. Então tem que tirar o chapéu para esses caras que fazem sucesso, porque eles devem ter uma coragem, né, porque cada música o cara vai lá, né, se apresenta e faz sucesso, né? E, né, tá tranquilo, tá favorável, né? E é isso, tá tranquilo e tá favorável. O cara comprando jatinho e tudo mais, né? Facilidade para fazer sucesso. Né? Os youtubers da vida, né? E agora virou moda, né? Um monte de gente querendo, né, virar youtuber. Também, se você tem dom e jeito para isso, né? Siga em frente, mas tem alguns que você fica vendo e fala, puxa vida, mas como um cara desse tem tantos milhões de seguidores? O que ele faz? E aí você vai assistir, você vai ver, você fala, não é possível. Né? Tem uma moça aí que ela só pinta o cabelo. Né? De cada dia de uma cor e às vezes num dia só todas as cores juntas. E tem gente que fica lá o dia inteiro vendo. Né? Tem outro, né, um famoso aí que está arrebentando, que o cara é game, né? Ele fica jogando e narrando o jogo, falando. E eu já fiquei assistindo, o cara está arrebentando. Então é uma época de sucesso fácil, felicidade fácil. Sem falar de outras coisas, né?
que trazem essa felicidade. O governo, né? Nós vivemos aí um tempo aí, né, que muita gente feliz com o governo, né? Pessoas ganhando, né, bolsa disso, bolsa daquilo, e, né, enfim, vocês sabem de toda a história. Mas aquilo que é fácil demais, gente, desconfie, né? Meu pai sempre fala isso. Meu pai não é, ele é um cristão, né? É um católico, né? Não tem muito conhecimento das coisas, mas ele sempre falou isso, né? Até eu fico pensando, o evangelismo de casa em casa não ia funcionar com meu pai, porque ele sempre fala assim, o que é bom ninguém vem na porta da sua casa trazer. Então, e é mais ou menos por aí, não tem, né, nada assim fácil demais. Tem que desconfiar, uma hora ia acabar isso, né? Alguém tem que pagar a conta, e está aí a conta, sem pagar ainda, né? E outras coisas, né? Tudo que é muito fácil. O sucesso é o poder da magia. Parece que é fácil, parece que vai dar certo. Os prazeres, as fantasias. Isso é a arte da serpente, é a arte de magia, né? Fantasias. Até antes de ser chamado aqui para esse encontro, e eu não sabia do tema, eu tinha até separado, é um assunto difícil de falar, e difícil de ter coragem de falar, e quem tem a coragem de ouvir também, que é sobre pornografia. Que eu acho, e eu, né, tenho até uma matéria muito boa sobre isso, que é a pior droga da atualidade. Não é a maconha sintética, não é o crack, não é. É a pornografia. E está aqui, os prazeres e fantasias. Até numa outra oportunidade a gente pode ver. Tudo isso, essa influência de fora para dentro, é feita pelo anticristo, que fala aí, em 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, não, é só isso, o outro é depois. O anticristo, que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Cristo. Vivemos numa época também que muito se fala em Deus, até se canta de Deus, se recomenda a Deus, mas pouco se fala de Jesus. E se você quer fazer essa experiência, quando você for falar Deus abençoe para alguém, fale Deus abençoe, mas fale alguma coisa de Jesus para você ver. E quando você fala Deus abençoe, Deus está com você, há uma reação. Quando você fala Jesus, há uma outra reação nas pessoas. Se você ainda não fez essa experiência, faça. Assim como Paulo falava aqui, muitos tiraram a cruz de Cristo. O espírito do anticristo já está no mundo. Muitos aguardam e fazem aí até estudos para saber quem é o anticristo, quem será essa pessoa. Mas antes de que ela se manifeste, se encarne, sei lá, é importante você saber que o espírito dele já está operando no mundo. E a principal ação dele, como já diz o nome, é anticristo. É se levantar contra tudo aquilo que se refere a Cristo. Tudo que fala em nome de Jesus. Uma outra evidência do espírito do anticristo nos nossos dias é a insubmissão. Insubmissão é uma palavra que não grata em lugar nenhum. Antigamente era só em questão das mulheres, né, de serem submissas ao marido, mas em qualquer lugar, compartição, que se você fala em submissão, é difícil, as pessoas não engolem. A aversão a regras, a leis, normas e um descompromisso com tudo o que é sagrado. Atitudes, coisas que o anticristo
tem feito. Né? Você quer ter uma ideia? Procura organizar alguma coisa. Logo você vai achar alguém para ir contra. Ninguém quer obedecer, nenhuma regra, nenhuma norma. Tudo é livre, tudo pode, cada um faz o que quer. Essa é a filosofia. E isso vem de um enganador. O reino de Deus é um reino de ordem. Tem que haver organização. Todos querem uma posição de crítico, de espectador. Ninguém quer assumir, porque sabe que vai ter resistência. São evidências. 1 João 12,18, está aí, 2,18. Diz: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Mais uma vez, e claro, né, que já vivemos a última hora e que esse Espírito já está presente e operando nos nossos dias. Essa é a primeira maneira, quando age de fora para dentro. A segunda maneira é de dentro para fora. E é aquela que Jesus estava se referindo aí. No 24, 4 e 5. É de dentro para fora. E é a mais perigosa. Porque essa fala dos falsos profetas, dos falsos mestres, pastores e tudo mais. Existe uma frase que diz assim: a mentira, quanto mais parecida com a verdade, mais perigosa ela é. E isso é fato. A mentira, quanto mais parecido com a verdade, ela é mais perigosa. E é aí que o inimigo tem agido. Através de líderes, apóstolos, pastoras, pastores e tudo mais que vocês sabem. E que Jesus estava nos alertando. Cuidado, para que ninguém vos engane. É o versículo 11 que diz isso. E Deus, como sempre, por seu amor, Ele sempre sinaliza, Ele sempre mostra de uma forma muito clara para que a gente possa entender. Primeiro, de uma forma que audível, onde todos possam ouvir, e por isso um dos sinais Jesus disse: e ouvireis falar. Todos estão ouvindo já falar de guerras, rumores de guerras, de brigas, de contendas e tudo mais. Primeiro sinal, não o primeiro, mas nessa lista aqui, uma forma, um sinal onde Deus está falando de uma maneira que a gente possa ouvir. E ouvireis falar. Segunda maneira de Deus mostrar e sinalizar, uma forma visível. Temos visto tsunami, temos visto terremotos, temos visto tantas outras coisas que estão bem claras aos nossos olhos e nos nossos dias. E de uma forma sensível, que nós sentimos. Jesus fala aí também que eles serão perseguidos. Vocês serão entregues, mortos por causa do meu nome. E interessante, né, que Jesus não amacia para ninguém, né? Ele estava dando um sinal para os seus discípulos e falou: olha, vai acontecer isso, terremoto. E chega até o ponto de falar: e vocês vão ser entregues, vão ser mortos, né, por causa do meu nome. Mas representa o sofrimento, as coisas da nossa vida que também são necessárias na nossa vida para o crescimento e até aquele dia. São sinais, ao contrário de que muitos pregam, né? O sofrimento, às vezes as tribulações, não é sinal de fraqueza, de pecado, e sim de uma pessoa normal e onde Deus tem algo para fazer e está trabalhando. E no versículo 12, talvez um também que está bem claro hoje nos nossos dias, é que o amor se esfriará. O amor de quase todos se esfriaria. E a gente também tem visto isso. Pessoas descompromissadas, frias e preocupadas só consigo mesmo. É o individualismo, as desculpas que se dão. E uma delas tem chamado a atenção, porque é algo muito bom
Mas muitos têm usado essa desculpa. Eu estava com a minha família. Eu preciso de estar com a minha família. Precisa tomar cuidado com isso. Claro que família é bom, é uma bênção. Mas isso não pode se tornar desculpa para que a gente limite o nosso compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Estava com a minha família, ou eu tenho família, é uma desculpa. Se qualquer pessoa que você pegue na rua, né? Esses dias teve uma engraçada aí, de uma pessoa da mídia aí, da música, né? Que deu uma entrevista, tipo de entrevista que também não teria coragem de falar, né? Mas acho que foi ameaçada lá de alguém atacar e ela falou: tem família, mano, chateia, né? Olha o tipo de... Tenho família, mano, chateia. Ou seja, todo mundo tem família. Mas isso não deve ser a desculpa que nós temos visto para que muitos deixem as reuniões e outras coisas na igreja. E tudo isso vem por se multiplicar a iniquidade. O amor se esfriará. E isso está lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. É o que também nós vemos hoje. Aí tem uma lista de 19 ou 20 características das pessoas dos últimos dias. E você lê essa lista e você vê se você conhece alguém que se encaixa aí nos dias de hoje. Né? Eu acredito que quase em todas elas você vai lembrar e saber de alguém. Porque é assim. E nós já estamos nos últimos dias. E por isso, por causa desse tipo de atitude de pessoas, é que o amor de muitos se esfria. Porque vai se tornando comum, vai se tornando normal. E as frases do tipo, é assim mesmo, todo mundo faz, por que também eu não posso? Mas ele também é assim, é normal. Vai se tornando cada dia mais normal, porque está aí um sinal dos últimos dias de como seria, ou de como será o homem, a humanidade. O errado vira certo, porque todo mundo faz. Então, cuidado com isso. O que era feio e errado para Deus, continua sendo feio e errado. Deus não vai, quando Ele voltar, né, Jesus, Ele não vai dizer para você, olha, eu sei que onde você vivia todo mundo fazia, aquele grupinho também estava tudo envolvido, então eu vou te perdoar por isso. Não tem essa. Né? O que é errado continua sendo errado, o que é feio continua sendo feio. Portanto, não temos essa desculpa. E eu quero ver mais duas coisas aqui, importantes, para que a gente não entre nessa, para que a gente não se esfrie, para que a gente não seja enganado. O que fazer? Depois dessa lista que Paulo dá, ele se volta para Timóteo, no 3:10, e diz assim, mas você, e eu diria que vocês que estão aqui, têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha esperança. E continua aí mais algumas coisas. Vocês têm seguido de perto. O primeiro passo para que a gente não seja enganado, para que a gente não se esfrie, é esse aqui. Seguir de perto o ensino que me passaram há 30 anos atrás. E eu tenho seguido e visto a conduta de quem me ensinou. Por isso que até hoje não desisti, não saí, não abandonei. O propósito, a fé, a paciência e o amor dessas pessoas que me pregaram o Evangelho. Se você quer continuar, se quer manter aquecido e livre dos enganos, siga de perto. Mas não siga de perto qualquer um. Mas aquela pessoa que te ensinou, que te trouxe o Evangelho, que tem te pregado o Evangelho, que tem cuidado de você. Esse é o primeiro passo
para que a gente não seja enganado. Saber quem é essa pessoa. Nós temos a tendência a ouvir esse espírito de magia, de facilidade, de sucesso, e dar ouvidos a qualquer um. Temos que tomar cuidado com isso. A pessoa que te pregou o Evangelho, que quer o seu bem, são pessoas comuns. E esse às vezes é o problema. É pessoa que você conhece. O versículo 14 de Timóteo diz assim: tu, porém, continua Paulo dizendo, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Continua perto, continua firme naquilo que você aprendeu e sabendo de quem você aprendeu. Como eu disse, eu estou há quase 30 anos. Eu sei de quem eu aprendi. Eu recebi essa palavra, tenho acompanhado. Eu recebi através, no evangelismo de Atletas de Cristo, mas quem desde o princípio me discipulou, quem me ensinou, foi o Ed. E é uma pessoa que, não preciso dizer da admiração que tenho por ele, exatamente por ele ser essa pessoa comum. É uma pessoa que ri, que brinca, que diz que fica muito bravo. Eu não vi ainda, mas todo mundo fala que ele é bravo. O Xande diz que é mesmo. Que sofre, que tem os problemas que eu tenho, que é de carne e osso, que sente dor e tudo o que eu sinto. Eu sei de quem eu recebi, eu sei de quem eu aprendi. Tenho visto ele, tenho visto a sua família, o seu Abílio, a Dona Neide, o Bilão, desde esses 30 anos que eu o conheço. Estão juntos, estão aqui. E esse é o primeiro passo para nós permanecermos, para não esfriar dentro do propósito de Deus. Saber de quem você recebeu essa palavra. Tenho que falar isso, Hoje está muito em moda pessoas aí ouvindo e elegendo como pastores a televisão, pastores famosos, não tem nada contra essas pessoas, mas que pastoreiam, não sei como, pela televisão, pelo rádio, pela internet, a igreja virtual, Os jovens, nas congregações, principalmente acontece isso, acredito que aqui também, vão crescendo. E enquanto estão numa idade aí menor, vêm na igreja, está com os pais, alcançou uma certa idade, eles deixam. E os pais, às vezes, continuam vindo, mas aqueles filhos de 14, 15 anos para frente começam a sair. Parece que alcançaram a emancipação. A partir de agora, eu vou procurar a minha igreja, ou eu vou procurar a quem seguir, e começa a ouvir, a igreja virtual, ou sei lá qual, e se você for falar que ela deixou Deus, de maneira nenhuma. Não, eu não deixei Deus. Continuo. Mentira. Ela está seguindo a quem ela não sabe, a quem ela não conhece. E certamente vai ser enganado, vai ser... Eu não digo que vai esfriar, porque já está frio, A pessoa que age assim já esfriou. E está sendo enganado. Então isso é importante. E eu queria que você, para acordar, eu sei que estou demorando um pouco, mas já estou terminando. E para você terminar, eu queria que, se você concorda comigo, você dissesse um amém naquilo que eu disser. E que eu digo, como eu já disse aqui no começo, que nosso Deus é maravilhoso. Amém? O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é bom. O nosso Deus nos dá sinais. Ele acena para nós. Ele mostra o caminho. Ele chama. Ele aponta. Amém? E para não terminar de uma forma, não que seja negativa, mas pesada, com os sinais do que vai acontecer, da situação da igreja que nós estamos vivendo, eu queria concluir com uma passagem que também é para os últimos dias. É um sinal dos últimos dias. E eu queria que você lesse junto comigo Atos 2, 17 e 18.
que diz assim, podemos ler junto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Você crê nisso? São sinais. O Senhor prometeu. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.